Em debate na Comissão Temporária do Senado Federal para o Enfrentamento da Pandemia, Marcelo Queiroga, ministro da Saúde de Bolsonaro, pronunciou-se de maneira impactante após Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o inserir no rol de investigados da Comissão Parlamentar de Inquérito. Queiroga asseverou: há cerca de 90 dias eu fui convocado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, para cumprir essa missão. Eu entendo que eu estou fazendo a minha parte, ajudar o Brasil a superar essa crise sanitária. Neste contexto, o ministro ressaltou: eu, na função de ministro da Saúde, tenho que ter um foco. Eu tenho que buscar enfrentar esse problema de maneira pragmática e objetiva. Eu tenho que conseguir harmonizar as relações entre os médicos, que se encontram muito conturbadas em função da própria gravidade do cenário sanitário. Nós temos que trabalhar para apoiar estados e municípios, seja no suprimento de insumos, seja através da alocação de recursos para fortalecer os sistemas de saúde que estão pressionados pela pandemia. Então, esse é meu foco e vou me dedicar ao máximo, como tenho feito, para superar essa crise sanitária e para cumprir a missão que eu recebi do presidente da República. Eu já disse isso em público e aqui repito: nunca ninguém me deu uma oportunidade dessa, como o presidente Jair Bolsonaro me deu, de poder contribuir com o meu país e poder contribuir com o povo do Brasil. Outro sim, o ministro deu uma lição a respeito de qual é o inimigo contra o qual concentra seus esforços. Nunca pensei que fosse fácil, nunca pensei. Sei que é difícil e sei que eu tenho de enfrentar os percalços que existem nesse caminho. Mas com o apoio de todos os senhores, inclusive, tenho certeza, da maioria do parlamento brasileiro, haveremos de superar essa situação de dificuldade sanitária. Então, estou absolutamente tranquilo e vamos em frente, que seremos vitoriosos contra o nosso único inimigo, que é o vírus. Assista. Senador Confúcio, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer ao senador Marcos Duval, à senadora Soraya e ao senador Esperidião Amin. Há cerca de 90 dias eu fui convocado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, para cumprir essa missão. E eu entendo que eu estou fazendo a minha parte, ajudar o Brasil a superar essa crise sanitária. Apesar de termos esses óbitos que infelicitam todos nós, nós temos diversas ações, como por exemplo a inconteste ampliação da campanha de vacinação. Nós já distribuímos mais de 80 milhões de doses de vacinas num espaço curto de 90 dias. E já projetamos nos próximos 90 dias mais 120 milhões de doses de vacinas. E um contrato firmado com a Pfizer de mais 100 milhões de doses de vacina. Além disso, conseguimos recuperar um atraso nas entregas da iniciativa COVAX Facility, que deviam ter sido entregues já no primeiro trimestre do ano de 2021 e não foram, e nós conseguimos, através da ação interministerial, da colaboração, sobretudo do Ministério das Relações Exteriores, do diálogo franco e aberto com organismos multilaterais como a Organização Mundial da Saúde, antecipar doses do COVAX Facility, que certamente foram importantes para minimizar as consequências desse drama sanitário de impacto internacional. E eu, na função de ministro da Saúde, eu tenho que ter um foco. Eu tenho que procurar buscar enfrentar esse problema de maneira pragmática e objetiva. Eu tenho que conseguir harmonizar as relações entre os médicos, que se encontram muito conturbadas em função da própria gravidade do cenário sanitário. Nós temos que trabalhar para apoiar estados e municípios, seja no suprimento de insumos,
seja através da alocação de recursos para fortalecer os sistemas de saúde que estão pressionados pela Covid-19. Então esse é o meu foco. E eu vou me dedicar ao máximo, como tenho feito, para superar essa crise sanitária e para cumprir a missão que eu recebi do presidente da República. Eu já disse isso em público e aqui repito, nunca ninguém me deu uma oportunidade dessa, como o presidente Bolsonaro me deu, de poder contribuir com o meu país e poder contribuir com o povo do Brasil. Nunca pensei que fosse fácil. Nunca pensei, sei que é difícil e sei que eu tenho que enfrentar os percalços que existem nesse caminho, mas com o apoio de todos os senhores, inclusive tenho certeza da maioria do parlamento brasileiro, haveremos de superar essa situação de dificuldade sanitária. Então eu estou absolutamente tranquilo e vamos em frente, que seremos vitoriosos contra o nosso único inimigo, que é o vírus. Então, eu passo aqui a esclarecer alguns pontos e já agradeço pelas palavras ao senador Flávio Arnes, que sempre me recebeu muito gentilmente no Paraná, seja no Palácio Iguaçu, quando era vice-governador do estado, seja como secretário de Educação e no meu estado, na Paraíba e no Nordeste, eu tive a honra de receber o título de missionário Zilda Arnes, algo que me orgulha muito pela a grande capacidade e a figura que era a nossa colega, a doutora Zilda Arnes, que certamente é uma fonte de inspiração para todos aqueles que se dispõem a enfrentar as agruras de uma crise sanitária como essa que passamos. O Hospital Pequeno Príncipe, sim, eu conheço, é uma referência também na cardiologia pediátrica, e nós estamos atentos em relação a esses aspectos. A questão da vacinação nos adolescentes já está em discussão no Ministério da Saúde. A vacina da Pfizer já tem uma autorização tanto no FDA como na Anvisa para ser aplicado em adolescentes. O número estimado é de 4 milhões de adolescentes que podem se beneficiar dessa vacina. É claro que os estudos ainda não são tão abundantes, mas está em análise aqui no Ministério da Saúde para entrar na pauta a questão dos pais. Sem dúvida, os pais jovens que ainda não foram imunizados e adquirem a doença, é necessário não só a vacinação, mas as outras medidas que nós, de maneira reiterada, temos orientado, a questão da adoção das medidas não farmacológicas, mas, sobretudo, a campanha de testes. Essa campanha de testes ela precisa ser ampliada realmente, para testar os assintomáticos. As orientações através de campanhas informativas, o Ministério da Saúde tem feito campanhas, sim. As campanhas elas não se direcionam a um ou outro imunizante. Os imunizantes que são aprovados pela Anvisa, seja em caráter definitivo ou em caráter emergencial, eles foram avaliados quanto à sua segurança, quanto à sua eficácia, e eles estão disponíveis e as pessoas devem usar de acordo com o que é proposto dentro do Programa Nacional de Imunização. Essa questão das gestantes é um tema muito sensível, até porque envolve duas pessoas, a mãe e o feto, e tem sido alvo da atenção do Ministério da Saúde. Aliás, o Ministério da Saúde do Brasil, através do Programa Nacional de Imunização, quando eu falo do Programa Nacional de Imunização, eu estou reforçando que essas ações elas são decididas de forma tripartite, com estados e municípios e com apoio de uma Câmara Técnica de Especialistas. Esse assunto foi levado em consideração pelo Ministério da Saúde, e apesar de que em alguns países, aqui faço menção aos Estados Unidos, ao Reino Unido, a campanha de vacinações gestantes, ela se cingia às gestantes com fatores de risco. O Brasil, num primeiro momento, ampliou essa campanha para as gestantes sem comorbidades. E, à época, os 2 agentes imunizantes disponíveis no país eram a vacina da AstraZeneca Fiocruz e a vacina Coronavac.
infelizmente, houve um evento raro relacionado muito provavelmente à vacina, que fez com que o Programa Nacional de Imunização fizesse um redirecionamento para retirar essa vacina da AstraZeneca e manter a vacina Pfizer e a vacina Coronavac para as gestantes e restringir o emprego da vacinação apenas às gestantes de alto risco. Aquelas que fizeram uso da vacina da AstraZeneca, elas estão em vigilância constante e se planeja aplicar uma segunda dose do mesmo imunizante após o puerpério. Essa foi a decisão tomada pelo Programa Nacional de Imunização. Pode-se, com base em opinião de especialistas, fazerem várias considerações. Por exemplo, manter as gestantes sem comorbidades dentro do programa. Pode-se aplicar uma outra vacina àquelas que fizeram o uso da primeira dose de AstraZeneca, o que nós chamamos de intercambialidade. A evidência com a intercambialidade, ela ainda é exígua, e em gestantes não existem. E do ponto de vista da ciência, nós não podemos ter uma espécie de medicina baseada em evidência self-service. Se usa para que quer. Quando se quer, se usa. Quando não se quer, não se usa. Então, essas opiniões de especialistas, apesar de, do ponto de vista da evidência científica em si, ser considerado nível C, elas são úteis quando não existem evidências. Eu vou pedir aqui ao Dr. Rafael Câmara, que é o nosso secretário de atenção primária, e ele é doutor em ginecologia e obstetrícia, para que ele possa discorrer um pouco sobre o problema das gestantes com Covid e o planejamento do Programa Nacional de Imunização. Obrigado, Rafael. Eu vou pedir ao Hélio para que o Hélio discorra sobre a tecnologia do RNA, que é a nova tecnologia. Essa tecnologia, ela inicialmente foi desenvolvida pela BioNTech, que é um grupo de turcos radicados na Alemanha, e houve uma parceria com a Pfizer. O próprio laboratório Moderna se dedicou também a essas pesquisas, e hoje nós temos 2 vacinas com essa tecnologia do RNA. Também tem a tecnologia do vetor viral, que é a tecnologia da AstraZeneca. E são tecnologias que têm tido um papel importante, porque são vacinas muito eficazes, e é uma nova fronteira do conhecimento que está sendo explorada. Aqui também não destacar só as virtudes, mas também há problemas que estão em observação, como alguns casos de miocardite que acontecem em jovens que usam essas vacinas. Isso requer uma vigilância em saúde e em um acompanhamento do que acontece após a aprovação desses agentes imunizantes. E esse cuidado não é só para os agentes imunizantes, é para os medicamentos de uma maneira geral, quando eles são liberados para o uso, o que faz com que a análise da efetividade ela necessite ser feita de uma maneira muito expedita, vamos dizer assim. Hélio, pode falar um pouco sobre essas tecnologias? Claro, ministro. Nós estamos realizando... Senadores, como eu falei aqui que uma das minhas funções era harmonizar os posicionamentos da categoria médica em uma evidência científica que está em construção, nós submetemos à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia uma proposta para a elaboração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. O senador Confúcio Moura, de maneira muito apropriada, faz aqui um prognóstico a respeito de possíveis óbitos que ainda possam acontecer em função de síndromes respiratórias agudas graves. É por isso que, em parceria com as sociedades científicas, nós já submetemos à Conitec o protocolo clínico e a diretriz terapêutica para tratamento hospitalar da Covid-19, que é onde acontece a maioria das mortes. Então, esse protocolo clínico, ele foi elaborado, ele foi colocado em consulta pública e recebeu somente, eu digo somente, né, porque dentro de um ambiente onde há tantas divergências, 63 contribuições, e em breve o protocolo será deliberado pela Conitec e teremos já um protocolo assistencial padronizado pelo Ministério da Saúde, e esse
esse protocolo será capilarizado pelo Brasil inteiro, onde os médicos estão assistindo esses pacientes em terapia intensiva. Lembrar que há vários médicos que são jovens colegas. O Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, vai lançar agora um edital oferecendo novamente 600 vagas para residência médica em medicina intensiva que não foram ocupadas no início do ano. Eu vou pedir à doutora Mayra Pinheiro, que é a nossa secretária de Trabalho, Educação e Saúde, para que ela comentasse um pouco acerca das políticas educacionais do Ministério da Saúde, seja através para a difusão dos conhecimentos e das práticas previstas no protocolo, seja através dos programas de residência médica, porque eu entendo que é através da qualificação dos recursos humanos, não só os médicos, como os outros profissionais de saúde, a enfermagem, a fisioterapia, que nós vamos poder dar algum tipo de resposta na melhora dos indicadores de mortalidade hospitalar. Mayra, por favor, Mayra. Bom dia, senhores senadores. O Rodrigo, o senador Isalci, pediu um detalhamento sobre o calendário e sobre os agentes imunizantes que seriam distribuídos com as diversas unidades da federação. Eu vou pedir ao Rodrigo Cruz para que ele fizesse uma síntese desse tema. Em relação à vacina da Janssen, senador, essas vacinas estavam previstas no nosso calendário para o último trimestre do ano, eram 38 milhões de doses. Inicialmente negociamos com a Janssen e eles iriam nos antecipar a semana passada 3 milhões de doses das Janssen. Lamentavelmente não foi possível a chegada dessas 3 milhões de doses, mas eu já antecipo aqui em primeira mão que amanhã deve chegar no aeroporto de Viracopos, de Guarulhos, 1,5 milhão de doses da vacina Janssen. São vacinas úteis, porque ela, como as outras, mas essa é uma dose única que permite uma imunização mais rápida. Rodrigo, pode detalhar mais, Rodrigo? Pois não, ministro. Então... Em relação à questão orçamentária, 15 segundos. O senador Confúcio Moura fez uma observação muito apropriada. No ano de 2020, nós tivemos um orçamento do Ministério da Saúde da ordem de, salvo melhor juízo, 177 bilhões de reais. No ano de 2021, essa previsão é de 144 bilhões. O ministro da Saúde tem 0 de créditos discricionários. O orçamento, as emendas de relatores, as emendas individuais, as emendas de bancada, utilizadas para custeio, para investimento, para a PAB, para a MAC, elas devem ser acrescidas por recursos extraordinários. Eu tenho uma relação muito próxima com o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, que já nos garantiu que não faltará recursos para a saúde, de tal sorte que a expectativa é que tenhamos no ano de 2021 um orçamento próximo ou um pouco superior com o que houve no ano de 2020, né? Eu vou pedir ao Arionaldo Bonfim, que é o nosso subsecretário de Planejamento e Orçamento, para que ele faça breves considerações acerca da questão orçamentária, senador Confúcio Moura. Como o senhor disse, nós temos o ano que vem uma série de temas para enfrentar, uma agenda muito dura, e precisamos de recursos para fazer frente a todas essas demandas. Arionaldo, por favor. Obrigado, ministro.